Hoje eu vou dar algumas dicas simples como melhorar sua conexão com a internet. Não existe nada milagroso que vai deixar sua conexão 20 vezes mais rápida, mas existe algumas dicas simples que pode otimizar e deixar a sua conexão bem melhor, principalmente se você joga, eh, ou se você está querendo assistir algum streaming e você está tendo algum problema de conexão. Vou mostrar para vocês agora. Bom, primeira coisa, deixe o seu roteador num ambiente central e alto. Às vezes algumas pessoas deixam o seu roteador, na hora de fazer a instalação, em algum lugar no canto da casa, às vezes num lugar baixo. E quanto mais baixo, mais obstáculos o sinal de Wi-Fi vai ter para poder chegar nos dispositivos que vai se conectar. Por exemplo, no seu celular, na sua TV, no seu computador. E isso faz com que você tenha uma perca no desempenho, porque esses objetos vão acabar atrapalhando o sinal. Então, procure deixar o roteador em um lugar alto e esteja centralizado no meio da casa. Eu vou mostrar para vocês mais para frente um exemplo de como que a gente deve achar um local para colocar o equipamento no lugar certo. Evite deixar equipamentos em lugares fechados. Tem pessoas que deixam no sótão, em cima do forro ou dentro de rack. E às vezes é aqueles rackzinho metálico. E o fato do roteador estar lá dentro e ele estar emitindo Wi-Fi faz com que ele tenha certa interferência, porque muitas vezes os racks são feitos de metal e acaba causando uma interferência na hora de passar o sinal. Uma coisa que é muito importante também é deixar o equipamento longe de equipamentos eletrônicos, como micro-ondas, geladeira, até TV. De repente pode ser interessante você procurar alguns lugares mais afastados desse tipo de equipamento, porque eles podem causar interferência, principalmente micro-ondas, porque o micro-ondas ele também trabalha com ondas de rádio e acaba que pode causar uma perturbação nas ondas do Wi-Fi. Outra coisa que ajuda muito a melhorar a conexão é sempre utilizar, sempre que possível, a rede cabeada. Conecte seu computador, seu videogame, uma rede cabeada, ou se não for possível, conecte usando o 5G, porque o 5G ele é uma rede que tem menos interferência. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode escolhendo e o porquê o 2G, que é a rede comum dos roteadores, tem mais interferência. Outra coisa que é importante é verificar qual canal o roteador tá. Por exemplo, os roteadores eles trabalham numa faixa de canais e não tem muitos canais disponíveis. E se o seu roteador tiver no mesmo canal e o roteador do seu vizinho tiver, e o sinal do seu vizinho for forte, pode ser que o seu roteador sofra interferência por conta de redes Wi-Fi de vizinhos. Ou de repente você tem até outro roteador dentro da sua casa, isso também causa interferência. Uma coisa que também é importante é verificar se não tem pessoas que você não saiba que está utilizando sua conexão. Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão verificar isso. Uma dica importante para quem joga também é habilitar o protocolo UPnP. Esse protocolo ele facilita aberturas de portas, porque na rede doméstica geralmente os roteadores fazem NAT. Quando o seu roteador faz NAT, ele acaba às vezes dificultando essa passagem. Então quando você habilita o UPnP, ele facilita essa abertura de porta. Ou você pode também abrir a porta específica do jogo que você utiliza. Às vezes você pode consultar na internet, por exemplo, qual porta o determinado jogo utiliza. Aí você consegue fazer a abertura dessas portas. Uma coisa que também é muito importante, mas nem todos os roteadores têm suporte, mas se tiver, é muito importante habilitar, é o QoS. O QoS faz a qualidade do serviço. Ele pode determinar, por exemplo, o quanto cada dispositivo vai utilizar da sua banda. Então vamos supor que você tenha 400 MB. Então você limita o quanto cada dispositivo utiliza dessa banda de 400 MB, para que nenhum equipamento venha consumir mais do que deveria e fazendo com que sua rede fique gargalada, aumentando assim o ping. Eu vou mostrar também como isso acontece. Bom, primeiramente, mostrar aqui a planta de uma casa e como vocês devem avaliar para poder escolher o melhor lugar para instalar o seu roteador. Quando você for colocar o roteador, sempre procura o lugar da casa que for mais centralizado para você ter uma melhor propagação de sinal. Por exemplo, nesse caso, um dos melhores lugares poderia ser nesse cômodo, ou de repente até nesse cômodo aqui. Mas, por exemplo, se a gente for utilizar só um roteador, a gente colocando aqui,
Aqui ele vai conseguir pegar um sinal interessante aqui na sala. Ele vai pegar um sinal legal também aqui no quarto, porque ele tá bem próximo. E também aqui na cozinha. Porém, muita gente gosta de utilizar o roteador na sala, porque é o lugar onde geralmente as pessoas ficam a maior parte do tempo. E também onde tem TV, às vezes tem computador, onde fica as maiorias dos dispositivos. Nesse caso, poderia ser até utilizar aqui, porém quando você utilizar o equipamento aqui, perceba que por conta dessa distância, a cozinha aqui pode acabar tendo problemas com o sinal de Wi-Fi. Uma coisa que também vale a pena salientar é que, por exemplo, se você tiver o roteador, igual eu falei anteriormente, próximo do micro-ondas, vamos supor que seu roteador principal ficasse aqui na cozinha e você tivesse que pegasse internet aqui nesse cômodo. Quando você ligar o micro-ondas, às vezes poderia acontecer da sua internet ficar oscilando bastante, às vezes até cair durante esse período que o micro-ondas está ligado, porque ele causa uma interferência grande nas ondas de Wi-Fi. Mas nesse caso aqui, o ideal seria que nessa casa tivesse um repetidor ou um segundo ponto. Por exemplo, a gente poderia até deixar o roteador aqui nesse cômodo, mas aí a gente poderia ligar, de repente, um outro equipamento, um outro roteador aqui na cozinha ou em qualquer outro cômodo que o sinal estiver chegando fraco, através do cabo, se for possível, né? Algumas vezes, algumas pessoas preferem utilizar repetidores, só que aí nesse caso, vamos supor, você vai estar pegando o sinal do Wi-Fi. Se o sinal do Wi-Fi já estiver chegando fraco aqui na cozinha, então o seu repetidor não vai conseguir melhorar muito. Ele vai aumentar o sinal lá, porém a qualidade de internet que está chegando já lá já é fraca. Então ele só vai jogar um pouco mais para frente um sinal que já está fraco. Então, nesse caso, de repente, se você fosse colocar um repetidor, poderia ser interessante colocar num cômodo ao lado, onde o sinal ainda é meio forte. Aí, nesse caso, ele vai pegar o sinal desse daqui e vai conseguir jogar mais para frente aqui. Ou uma outra solução que é melhor ainda, seria implantar roteadores com tecnologia mesh. Porque você pode colocar vários nós desses roteadores e ele vai fazer uma rede entre eles e ele consegue realocar a banda de acordo onde tiver mais necessidade. Vamos supor que a pessoa está utilizando o celular aqui e o seu roteador principal esteja aqui. Ele vai mandar mais internet para o roteador próximo do onde você está utilizando. E esse roteador aqui onde está sendo mais requisitado, ele vai conseguir entregar de uma maneira direcionada ao seu dispositivo. Isso traz muita mais qualidade. E o bom é que você não precisa ficar passando cabo. Mas se tiver a possibilidade de passar cabo, o cabo sempre vai trazer uma conexão mais estável. Uma coisa que também é importante se atentar é os canais Wi-Fi. Vamos supor que você tenha um outro roteador na sua casa e ele está como segundo ponto e ele de repente está no mesmo canal que o seu roteador principal tá. Isso vai causar uma interferência. É como se tivesse uma rádio e de repente tivesse uma outra rádio pirata na mesma frequência. Isso faz com que quem está ouvindo a música não consiga entender direito qual música que está tocando. É a mesma coisa com o seu celular ou o seu computador. Ele começa a ter um certo conflito, porque eles estão utilizando as mesmas frequências para transmitir coisas diferentes. Então você começa a ter percas de pacotes. Isso é muito ruim para a sua conexão. Eu vou mostrar agora para vocês aqui um gráfico de como funcionam esses canais de Wi-Fi. Como vocês podem verificar aqui, a gente, nessa print aqui, a gente tem 14 canais disponíveis. Porém, às vezes, na prática, a gente só consegue utilizar 9. Porque alguns dispositivos mais antigos, ele não consegue reconhecer esses canais mais altos, tipo o canal 13, o canal 12, o canal 14. Então, às vezes pode acontecer de você conseguir identificar a rede de algum celular, de algum computador, porém de algum outro dispositivo, você não consegue nem enxergar a rede, como se o Wi-Fi não existisse. Isso é por conta do Wi-Fi estar num canal que ele não suporta, o seu dispositivo não suporta. Então, por medida de segurança, você pode utilizar o canal 9 para baixo, e ele sempre vai identificar. Porém, como vocês podem verificar aqui,
Tá vendo essas ondinhas aqui? São todas redes Wi-Fi. Às vezes pode ser rede Wi-Fi de vizinho, às vezes a própria casa de algum outro repetidor. Se você tiver muito sinal um em cima do outro, igual esse daqui, você pode ter um certo nível de interferência. O ideal é você utilizar algum aplicativo, que eu já vou mostrar um aplicativo que é muito bom para poder identificar. Verificar qual canal que está mais livre. Igual nesse caso aqui, canal 8, de repente poderia ser uma boa opção. Porque aqui do lado a gente tem um espacinho meio vago, por mais que é um espacinho pequeno. É um lugar onde vai ter menos interferência. Esses canais que estão mais baixos são canais que a potência já está chegando um pouco fraco. Esse canal que está com a onda mais alta é um canal que está com a potência mais alta, mais forte. Então provavelmente esse roteador está mais próximo desse celular que tirou essa print. Nesse caso, a gente sempre tenta verificar, se não tiver outra opção, por exemplo, todos os canais estão sendo utilizados, a gente sempre tenta verificar o que tiver a onda mais baixa. Aí você pode usar esse canal, ele vai se sobressair sobre os outros. Bom, agora uma das coisas que eu vou mostrar para vocês é sobre o QoS, né? Como que a gente trabalha e como que ele pode ajudar a melhorar a sua qualidade na internet. Tá vendo quando a gente não utiliza as regras de QoS? Aqui a gente tem, por exemplo, vamos supor que você tá jogando, tem alguém assistindo o vídeo na Netflix, o seu computador tá baixando a atualização no Windows, tem pessoas navegando no Facebook, no TikTok. Então, tudo isso daqui, ele vai pro seu roteador. E o seu roteador, ele vai tentar sempre mandar para a internet, por exemplo, os pacotes, de uma maneira mais rápida. Então, ele não vai necessariamente priorizar o que para você é mais importante. De repente, você está jogando e o seu ping, a sua latência é muito importante quando você está jogando. E nesse caso, o seu roteador ele não vai entender que isso é importante para você, que isso vai afetar no seu jogo. Então, você acaba tendo, por mais que você possa ter um plano alto, pelo alto consumo da sua rede, você acaba tendo alguns problemas com o seu jogo, com alguns outros serviços que é sensível a esses tipos de situação. Então, sem a Kills, ele não tem controle. Tá vendo aqui, no caso do jogo? Aqui a gente tem um gráfico consumindo, de repente, parte de navegação, de atualização do sistema, acaba consumindo mais e o jogo fica no seu gargalo, ele acaba baixando. Nesses momentos que o ping fica alto, que você tem lag na conexão. Agora, quando você aplica as regras de QoS, você limita o que cada dispositivo vai consumir da sua banda. Nesse caso aqui, a gente tem as regras aplicadas, então a gente botou um limite. Netflix vai poder, ou melhor, os dispositivos que estão consumindo Netflix vai poder utilizar esse tanto de banda. Atualizações do Windows, o computador que estão utilizando, fazendo outras tarefas, vai poder utilizar esse tanto de banda. E os jogos vai ter esse tanto de banda separado para eles. Então, os pacotes que antes estavam congestionados, sem saber quem era prioritário ou não, a gente consegue definir uma prioridade. É importante saber que nem todos os roteadores têm essa capacidade. Alguns roteadores específicos conseguem fazer esse QoS e habilitar a prioridade. De repente, você consegue determinar uma banda para cada dispositivo que vai utilizar e você consegue definir, por exemplo, o meu videogame vai ter prioridade sobre todos os outros. Então, no caso da rede entrar em gargalo, o seu roteador sabe que o pacote do videogame é essencial, então ele vai mandar e dessa forma você não vai ter latência muito alta. Bom, eu tinha falado que eu ia mostrar um aplicativo que é muito bom para poder verificar os canais e também verificar quem é que está conectado na sua rede. Eu vou mostrar para vocês como esse aplicativo faz essa verificação. O nome desse aplicativo é Wi-Fi Man. Você pode encontrar ele na Play Store e na App Store. Ao abrir ele, você vai encontrar essa interface aqui. Ele vai mostrar informações sobre o seu provedor de internet. Ele vai mostrar as informações sobre o seu roteador, no caso ele mostra aqui o IP, e qual dispositivo que está acessando, no caso o seu celular. Aqui você consegue fazer alguns testes de velocidade. Se vocês clicar aqui em descobertas, vocês vão conseguir verificar todos os dispositivos que estão conectados na rede de Wi-Fi que o seu celular está.
Então aqui no caso ele identificou o gateway, que é o meu roteador. Ele inclusive mostra o IP aqui do meu roteador. Aí ele mostra também o meu celular, que ele mostra essa opção aqui, que é o meu celular. E ele mostra outro dispositivo que está conectado, que no caso aqui é uma TV Roku. Então se tivesse mais algum outro dispositivo, iria mostrar aqui. Então dessa forma você consegue avaliar. Vai saber a quantidade de celulares que você tem. Se você vê algum celular que não deveria estar aqui, você vai conseguir identificar aqui, por exemplo, tem outra pessoa utilizando ou tem algum dispositivo que está conectado que você não sabe que está utilizando. De repente até esse dispositivo pode estar consumindo sua internet e você está tendo algum problema de lentidão por conta disso. Aqui na parte de varreduras, você consegue ter aquele gráfico que eu tinha mostrado agora há pouco para vocês. Aqui você consegue identificar todas as redes e aqui embaixo o nome das redes. Então você consegue ter uma noção. Aqui, no caso, a rede que eu estou conectado, ela está no canal 1. E ele mostra qual é o canal que você está e quais são os outros canais que as outras redes estão utilizando. E aqui no gráfico você tem uma maneira visual de identificar isso mais fácil. E como vocês podem ver, por ter poucos canais disponíveis, as redes de Wi-Fi sempre causam interferência entre elas. Então, nesse caso, você sempre vai tentar optar pelo canal que tiver vazio ou com um sinal mais fraco possível do vizinho. Já aqui no 5G, vocês podem verificar que ele tem mais canais disponível, a quantidade de redes aqui também são menores, né? Tem aqui no caso só 4 redes, né? Aqui no meu gráfico. Uma coisa importante salientar é que o 5G, por mais que ele consiga entregar mais velocidade, ele também tem uma limitação de potência. A distância onde ele funciona é menor. Então, por exemplo, se você tiver o seu roteador aqui nesse cômodo, quando você tiver em outros cômodos, a rede 2G vai funcionar melhor do que a do 5G, porque o alcance do 5G é bem menor se comparando com 2G. Quando você estiver no mesmo cômodo, aí você vai conseguir utilizar o 5G com mais qualidade, porque ele vai conseguir entregar mais velocidade e ele vai estar com um sinal bem mais forte. Agora, quando você estiver em um outro cômodo, por exemplo, vamos supor aqui, ele foi para a cozinha, e não tem outro roteador na casa. Então, o sinal que ele vai conseguir se conectar melhor vai ser o 2G, porque o 5G vai ficar muito fraco ou ele nem vai aparecer. Isso é um dos motivos também de ter pouca interferência em relação ao 2G, porque o sinal dele tem um alcance menor. Então, dificilmente o sinal do seu vizinho vai chegar forte o suficiente ao ponto de atrapalhar. E também tem mais um detalhe, o 5G ainda não está muito difundido, então acontece de muitas vezes o seu vizinho ter um roteador simples que só tem o 2G. Agora eu vou mostrar na prática como que vocês vão fazer para poder fazer essas configurações no seu roteador. Bom, a primeira coisa importante é saber que todo roteador ele tem um IP. Então você vai procurar o IP do seu roteador. No caso, naquele aplicativo Wi-Fi Man, ele estava mostrando pra gente qual era o IP do meu roteador. Mas caso você esteja no computador, uma maneira simples é você abrir no CMD, e escrever no ipconfig. Quando vocês escreverem isso, aqui embaixo em Gateway padrão vai aparecer o IP do seu roteador. Basta vocês copiar, ir no navegador e colar. Quando vocês colar no seu navegador, ele vai abrir uma página de configuração. No meu caso, eu estou aqui no roteador da Intelbras. Eu vou acessar ele com a senha. Geralmente a senha padrão desses roteadores é admin ou então em branco. Mas às vezes embaixo do roteador tem a senha padrão dele para você poder acessar. Se o roteador for da operadora, pode ser que tenha uma senha diferente. Aí nesse caso você tem que entrar em contato com eles e pedir a senha. E às vezes pode ser até que eles não permitam você ter acesso a fazer essas configurações. Mas caso o roteador for seu, eu vou mostrar como é que faz. No caso da Intelbras, eu vou acessar aqui com a minha senha. E quando eu entro aqui, eu vou ter algumas opções. Primeiro eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer a troca de canal. Para vocês fazer a troca de canais, vocês vão ir nas opções de definições de Wi-Fi. Às vezes alguns roteadores vai estar escrito WLAN.
mas é basicamente a mesma coisa. Vocês vão em canais, alguns roteadores vai ter opções básicas e lá na parte onde você configura o nome do Wi-Fi e a senha, às vezes vai ter a opção de channel, aí você pode escolher. Vocês vão verificar muitas vezes que o seu roteador está no modo automático. Tá no modo automático, faz com que ele, de vez em quando, ele analise a rede ao redor e ele veja qual é o lugar que tenha menos interferência para poder alterar. Isso às vezes pode ser bom, mas se você mora em um lugar onde tem muitas redes interferindo, isso vai fazer com que toda hora o seu dispositivo fique alterando de canal para tentar procurar um melhor lugar. Só que às vezes ele não vai achar porque todos os canais estão sendo utilizados. Então, nesses casos, principalmente nesses casos, o ideal é vocês fazer essa análise com o aplicativo e verificar qual é a rede, qual é o lugar que vai ficar melhor. Por mais que possa ter já outra rede no lugar atrapalhando, vocês vão ver o que tiver menos interferência. Então, no nosso caso, tinha lá o canal 1, que era o canal que ele já estava. É que esse roteador está um pouquinho distante de mim e por isso que o sinal lá não estava tão forte. Eu tenho um outro roteador, que é o roteador que eu uso, só que para esse exemplo eu utilizei ele porque a interface dele é mais simples de explicar. Aqui a gente tem a largura de banda. A largura de banda, ela vai determinar a largura daquele canal que a gente estava ocupando. Tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem um canal que é mais magrinho e aqui a gente tem um canal que está ocupando mais espaço. Essa diferença acontece por conta dessa opção aqui. Se você estiver utilizando 20 MHz, ele vai ocupar uma faixa menor e ele vai causar menos interferência nos outros. Porém, ele vai entregar uma velocidade mais reduzida, porque ele está trabalhando com menos megahertz. Se você colocar esse de 40 MHz, ele vai conseguir entregar uma velocidade maior, porém, ele vai poder causar mais interferência em outros Wi-Fi, e outros Wi-Fi vão poder causar mais interferência nele, porque ele está ocupando mais espaço maior nas faixas disponíveis. No 5G, você segue a mesma lógica. Geralmente, roteadores que tiver o 5G, ele vai ter a opção lá, Wi-Fi vai ter normal, né, que é o do 2.4 GHz, às vezes vai até ter escrito 2.4, e o de 5G vai ter o de 5 GHz. Para você ir na opção de 5 GHz e verificar também um canal que for melhor para você. Agora, uma outra opção que eu tinha citado agora há pouco era referente ao QoS. Igual eu falei, nem todos os roteadores vão ter, e alguns roteadores que tiver também vai ter algumas opções simples. Alguns outros roteadores mais profissionais, alguns mais caros, eles vão ter mais opções para você poder definir na parte de QoS. Mas basicamente você vai encontrar essas opções que eu vou mostrar aqui para vocês. Em alguns vai estar escrito propriamente QoS. No caso desse da Intelbras, a gente tem a parte aqui de controle de banda. Aqui a gente consegue informar a velocidade contratada de internet. E aqui eu consigo fazer regras específicas a cada dispositivo. Nesse caso aqui eu tenho que informar o IP do dispositivo. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode pegar, ou pode utilizar aquele aplicativo para você pegar o IP. Só que uma coisa importante é que quando vocês forem pegar o IP, deixar o IP estático. Porque senão o IP ele pode mudar toda vez que você liga o seu computador, ele pode ser um IP diferente. Aqui, só para demonstrar para vocês, vocês vão colocar o IP do dispositivo e aqui a velocidade em kbps. A velocidade mínima de download e a velocidade máxima. Você coloca uma faixa para ele poder trabalhar. No caso, vamos supor que eu quisesse limitar a 50 megas, é só eu colocar 50.000 KB. Aí ele vai trabalhar na faixa de 50 megas. E tá vendo aqui, ó, o mínimo? Eu posso separar uma quantidade mínima para que o meu roteador saiba que ele deve pelo menos reservar esse tanto de megas para o meu dispositivo não ficar com lentidão. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 30 megas. É claro que você tem que avaliar isso baseado no seu plano de internet, né? Não adianta nada você colocar um plano, por exemplo, definir 30 megas de mínimo aqui e você ter só 10 megas de internet. Ele não vai fazer o controle da maneira correta. Aqui, no caso do roteador da Intelbras, em gerenciador de dispositivo, a gente consegue deixar o IP fixo. Então, por exemplo, tem um dispositivo que está conectado aqui. Caso eu vou pegar o meu computador.
Ele está no IP 10.0.0.101. Porém, toda vez que eu conectar ele no Wi-Fi, ele pode pegar um IP diferente. Para mim deixar ele sempre pegando o mesmo IP, para mim poder criar aquelas regras de QoS, é só eu habilitar aqui, IP fixo. Então, toda vez que ele conectar na internet, nesse roteador, ele vai sempre pegar esse mesmo IP. Alguns outros roteadores, vocês vão ter que fazer essa configuração de uma maneira manual. Vocês vão ter que pegar o MAC, essa informação aqui, e colocar o IP que vocês querem. Aqui no caso desse roteador da Intelbras, ele facilita, fazendo com que você só habilite aqui e ele já fica fixo. Aqui é onde está escrito prioridade de velocidade, é onde está aquela informação que eu tinha falado também que faz parte do QoS. Ele vai dar prioridade a alguns dispositivos. Por exemplo, vamos supor que fosse o meu videogame ou é o computador que eu jogo. Então eu posso vir aqui e colocar como prioridade alta. E os outros eu deixo como prioridade normal. Se tiver algum outro dispositivo que não necessariamente ele precisa ter uma internet rápida ou uma conexão muito veloz ou baixa latência, ainda pode colocar uma velocidade diferenciada, caso você tenha a opção alta, média e normal. Bom, essas foram as principais dicas para melhorar a sua conexão de internet. Seguindo essas dicas, pode fazer com que no final você tenha um desempenho melhor na sua conexão. Eu tentei ser o mais breve nesse vídeo, não entrar muito em detalhe, para você ter uma visão geral. Mas caso vocês queiram um vídeo mais aprofundado sobre cada tema abordado aqui, é só vocês pedirem no comentário. Eu irei fazer um vídeo especialmente sobre isso. Se você gostou, curta, se inscreva no canal e deixe seu comentário.